Tá ao vivo. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos esperar só mais um minutinho para começar a nossa live, tudo bem? Tá entrando gente agora. Pronto, já deu um minuto. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Poliana Carvalho. Eu sou aluna do 4º período de Medicina da Unifip. Sou monitora de anatomia e também diretora de marketing da nossa Liga de Anatomia LIAP. E hoje nós daremos início, e eu vou mediar a nossa primeira live do YouTube em parceria com a Natocursos, que o nosso excelentíssimo Alexandre Schuller vai nos dar um show de aula, que ele é o estudante do 7º período de Medicina da FAMENE. Ele é sócio palestrante do Anatocursos. Ele também fez um estágio extracurricular em neurocirurgia e também é monitor de anatomia. Bom, ele abordará os aspectos clínicos associados à neuroanatomia do telencéfalo. E qualquer dúvida, pessoal, vocês colocam nos comentários, que no final da aula eu passo para o Alexandre e ele tira a dúvida de vocês, viu? Isso, muito obrigado, viu, Poliana? Eu agradeço ao convite da LIAP por essa oportunidade de a gente estar fazendo essa live juntos e eu espero que seja muito produtivo. E vai ser o início de uma parceria aí, a LIAP e o Anatocursos. Então, vou lá. Pessoal, hoje eu vou falar... Vou tirar a tua aqui, tá, Poli? Tá certo. Pessoal, boa noite. Já foi apresentado por Poliana. Hoje eu vou falar com vocês sobre a anatomia macroscópica do telencéfalo. Eu vou sempre citar. Quando eu acabar um lobo encefálico, eu vou falar de algumas clínicas correspondentes a cada lobo. Então, fiquem ligados aqui, eu vou dar início. Aqui. Então, galera, eu quero começar com vocês com essa pergunta. O que é o telencéfalo, né? Bom, ele vai ser um dos 3 componentes do sistema nervoso central. Dentre eles, o telencéfalo, como eu falei, o tronco encefálico, que ele vai ser subdividido em 3 partes, né? Nós temos o bulbo, a ponte e o mesencéfalo. Vale salientar, deixa eu só colocar o aqui, que o tronco encefálico ele é bem menor do que essa representação gráfica aqui. Ele acaba mais ou menos aqui. Mas tranquilo. E abaixo do tronco cefálico a gente vai ter a medula, beleza? E a responsabilidade do telencéfalo é muito variada. Ele consegue controlar basicamente todas as estruturas do nosso corpo. Mas, dentre várias outras, ele é responsável pela visão, pela audição, controle de movimento, emoção e sensibilidade. Eu citei essas responsabilidades do telencéfalo específicas aqui, porque eu vou falar de cada uma delas no decorrer dessa live. Tranquilo? Então, vamos começar com as divisões do telencéfalo. Ele é dividido em 5 lobos, né? O frontal, e sim, cada lobo desse, ele tem um nome que é correspondente ao osso que está em contato com essa parte encefálica. Então, o lobo frontal, ele se chama lobo frontal porque ele está em contato com o osso frontal. Beleza? Então, a gente vai ter o lobo frontal, que é o mais anteriorizado. A gente vai ter o lobo parietal, que está um pouco posteriorizado em relação ao frontal. O lobo occipital, que está lá atrás. E o temporal, que está em contato com o osso temporal, é o mais lateral que nós temos. Além desses 4, se a gente conseguisse separar esse sulco que nós temos aqui, se eu conseguisse puxar ele para baixo, a gente ia achar esse senhor aqui, que se chama lobo da ínsula. Tudo tranquilo até agora, né, gente? Então, vamos lá. Os lobos cerebrais possuem vários giros e sulcos, sendo os giros as circunvoluções cerebrais e os sulcos sendo as depressões que dividem os giros. Então, o que é uma circunvolução? Uma circunvolução é uma carnosidadezinha dessa que você está vendo aqui. Está vendo essas coisinhas aqui que ficam fazendo várias curvinhas? Isso é uma circunvolução cerebral. E nas circunvoluções cerebrais estão os giros. Isso aqui é um giro, isso aqui é outro giro. E entre os giros, nós temos os sulcos, que são essas depressões aqui que você está vendo em preto, que eu marquei aqui de vermelho. Tranquilo? Vamos começar a falar aqui do lobo frontal. Vou falar da neuroanatomia do lobo frontal. E depois eu vou apresentar para vocês 2 clínicas muito importantes do lobo frontal.
Beleza. Tudo começa com essa estrutura aqui mais superior. A gente chama ela de giro frontal superior, beleza? Aí vem esse sulco aqui de baixo. Esse sulco aqui se chama sulco frontal superior. O lobo frontal, ele é muito simples, é sempre tudo superior, médio, inferior, assim como os sulcos. Então a gente só vai seguindo a ordemzinha. Depois do sulco frontal superior, aí a gente vem o giro frontal médio. Depois disso, sulco frontal inferior. Aí chega nesse senhorzinho aqui, ó. Aí a lógica diria para todos nós que isso aqui seria o giro frontal inferior, e realmente é. Só que ele se divide em três partes. Essa parte mais anteriorizada, a do meio e a posterior. Elas vão se chamar em ramo anterior, ramo orbital do giro frontal inferior, ramo triangular do giro frontal inferior e parte opercular do giro frontal inferior. Qual é a importância dessas partes do giro frontal inferior? A parte opercular, ela também é chamada de área de Broca, que vai ser uma das clínicas que eu vou usar a respeito do lobo frontal. E essas partes, elas são subdivididas por três sulcos. Esse sulco que está vindo aqui para a parte anterior, o sulco que está indo para a parte ascendente, está subindo, né? E esse que está indo para a parte posterior. E os três juntos se chamam sulco lateral. Tranquilo? O sulco lateral, quando ele está vindo aqui para a parte anterior, ele se chama de ramo anterior do sulco lateral. Essa parte está subindo, se chama de ramo ascendente do sulco lateral. E a parte está indo para trás, ramo posterior do sulco lateral. Era muito comum os neurocirurgiões chamarem o ramo posterior do sulco lateral de sulco de Sylvius, porque era assim que eles denominavam antigamente. E hoje em dia a anatomia parte muito desse princípio de tirar o nome das pessoas, das estruturas, e dar um nome anatômico para elas. Aí agora a gente vai fazer o quê? Eu vou pegar essa estrutura aqui e dividir ela na metade, fazer um corte assim, ó, nela, nesse sentido aqui, para a gente ver a vista medial dela. Tranquilo? Ah, não, ainda não. Aqui a gente vai ter o sulco pré-central, beleza? É o primeiro sulco transversal do telencéfalo, na vista anterior e posterior. Tranquilo? Esse aqui é longitudinal, esse aqui é longitudinal, e esse aqui é o primeiro transversal. Então, o sulco pré-central. E depois a gente tem esse girozinho aqui, ó, que é o giro pré-central. Beleza? Aqui a gente tem uma vista medial do telencéfalo. E o primeiro senhor que eu quero mostrar para vocês é daqui. Vocês estão percebendo que esse senhor daqui é o mesmo do que o giro frontal superior, só está vendo ali uma vista medial. A gente está vendo ele pelo lado medial do telencéfalo. Então, esse aqui é o giro frontal superior, na sua vista medial. Depois disso, a gente acha esse primeiro sulco, que é o sulco paracentral, que ele vai dividir o giro frontal superior do lóbulo paracentral. E no lóbulo paracentral é uma estrutura muito interessante, porque dele vai sair um sulco muito importante, que é esse daqui, ó, que se chama sulco central. Ele serve de ponto anatômico para você identificar várias estruturas quando você está estudando a neuroanatomia, né? E aqui eu vou falar para vocês duas clínicas importantes do lobo frontal. Duas clínicas importantes sobre o lobo frontal. A primeira delas é a afasia de Broca. Primeiro, o que é a área de Broca? A área de Broca é uma estrutura anatômica que fica localizada na parte opercular do giro frontal inferior, como eu tinha falado para vocês. E ela é responsável pela expressão da linguagem. Ou seja, quando eu estou dando exemplo para vocês, eu vou informar para o aluno meu que a aula vai ser às 19 horas. Então, eu vou falar para ele, aluno, a aula vai ser às 19 horas. A estrutura neurológica minha, que foi responsável por organizar a sequência de palavras para dizer que a aula vai ser às 19 horas, foi a área de Broca. Então, ela capta as palavras que eu tenho que usar para fazer sentido e para passar essa informação e fala para o aluno. Então, quando eu tenho a área de Broca lesionada, eu não vou conseguir expressar bem a minha linguagem, porque quem vai organizar a linguagem é a área de Broca. E outra estrutura muito interessante é a área de Wernicke, que é responsável pela percepção da linguagem. Ou seja, que percepção da linguagem? Eu vou conseguir perceber e entender o que outras pessoas ao meu redor estão falando, graças à área de Wernicke. E também vou conseguir entender o que eu estou falando, graças à área de Wernicke. Uma coisa interessante sobre a afasia de Broca é que, como vai ter uma lesão na área de Broca, eu vou perder a expressão da linguagem. Tudo bem.
Mas a minha área de Wernicke não vai estar lesionada. Isso significa dizer que a percepção da linguagem vai estar mantida. Portanto, eu vou ter a fala arrastada, eu não vou conseguir falar direito, e eu vou perceber que eu estou com esse problema graças à área de Wernicke, que vai me mostrar, eu vou conseguir entender que eu estou falando errado. Tranquilo, gente? Qualquer dúvida, pode colocar aqui nos comentários, que no final a Poliana vai me informar e a gente tira todas as dúvidas de vocês, beleza? E qual vai ser a sintomatologia apresentada nesse paciente que tem afasia de Broca? Bom, de início ele vai ter anomia ou disnomia, que significa anomia é a incapacidade de nomear objetos, pessoas, animais. Ele não consegue identificar um nome para cada coisa. E a disnomia é a dificuldade dele conseguir nomear essas coisas, né? Ele vai ter uma produção deficiente da fala. Claro, se ele não consegue organizar quais palavras ele deve usar para conseguir informar o que ele quer, ele não vai ter uma fala muito boa, né? Ele vai ter também uma agrafia ou uma disgrafia. Agrafia significa ele não vai conseguir escrever, não consegue escrever. Ou uma disgrafia é uma dificuldade de escrita. Uma coisa muito interessante é que às vezes a gente pensa que a área de Broca ela somente está relacionada com a linguagem falada, com alguém falando alguma informação, mas não. Qualquer tipo de comunicação é relacionada com a área de Broca. Portanto, uma escrita está relacionada com a área de Broca, eu não vou conseguir montar as palavras. Um símbolo, eu acenar para alguém, esse tipo de comunicação é feito pela área de Broca. E qual vai ser o tratamento da afasia de Broca? Bom, tratar a causa. Geralmente, a causa da afasia de Broca é uma isquemia, que vai fazer com que a irrigação sanguínea da parte opercular do giro frontal inferior seja acometida. Sessões de fonoaudiologia podem melhorar e instrumentos amplificadores de comunicação. Como é que funcionam esses instrumentos amplificadores de comunicação? Você já viu no celular de vocês que quando você digita uma palavra, aparece ali em cima uma previsão de qual palavra você vai colocar depois. Bom, esses instrumentos funcionam da mesma forma. A paciente vai falando o que ela consegue falar no tempo dela, que é bem devagar, e esse programa vai predizendo qual palavra ele vai falar depois dessa. Então, é uma forma de ajudar o paciente que tem afasia de Broca, né? E outra coisa muito interessante são as áreas corticais relacionadas com a motricidade, beleza? E nós temos aqui as três que eu destaquei, que é o córtex pré-motor, certo? A área motora suplementar e a área motora primária. Como é que vai funcionar essa motricidade voluntária? Bom, eu vou dar um exemplo muito legal para vocês. Imagine que você está num bar, beleza? Você está num bar e tem na sua frente uma taça de vinho e uma taça e um copo de cerveja. E você tem que decidir qual dos dois você vai tomar e mover seus músculos para pegar essa taça, esse copo e engolir a cerveja ou o vinho. Como é que vai funcionar o ordenamento neurológico para você executar essa ação? Bom, primeiro, a primeira coisa que vai acontecer é você ter que decidir se você vai querer a cerveja ou o vinho. Quem vai decidir isso é o córtex pré-motor. Então, o córtex pré-motor está ligado com a decisão das pessoas. Tranquilo? Você vai decidir qual você quer. O córtex pré-motor vai levar em consideração se você gosta mais de vinho ou de cerveja, vai levar em consideração o preço do vinho ou o preço da cerveja, se cabe no seu bolso, vai levar em consideração se você está bêbado demais, não pode tomar o vinho ou a cerveja, enfim, e vai tomar a decisão certa para você. Depois de tomar essa decisão, ele vai passar essa informação para uma outra estrutura chamada área motora suplementar. E o que é que a área motora suplementar vai fazer? Ela vai receber essa informação, por exemplo, quero a taça de vinho. Aí ela, ok, vai fazer todo o sequenciamento de contração muscular para que você consiga estender seu braço, agarrar a taça ou o copo, levar até sua boca, virar o copo e beber o líquido, seja o vinho ou a cerveja. Então, a área motora suplementar vai fazer o planejamento. Ela vai planejar o que você vai fazer, como você vai fazer isso. Tranquilo? Então, revisando, o córtex pré-motor decide o que você vai fazer, a área motora suplementar cria um plano para você executar essa ação. E depois falta só executar, né? Então, a área motora suplementar manda essa informação para a área motora primária. E a área motora primária vai e executa a ação. Vai lá, pega o copo e bebe. Ela vai mandar os impulsos nervosos para cada músculo que a área motora suplementar disser que ela tem que mandar. Muito legal isso, né? E uma coisa interessante também é que cada localzinho dessa estrutura que eu estou passando o mouse em cima, que aqui é o giro pré-central,
ela tem uma região para enviar seus impulsos nervosos. Como assim, Alexandre? Vou dizer. Essa partezinha aqui mais de baixo é a mesma dessa partezinha aqui de baixo aqui. Isso aqui é um corte nesse sentido aqui do giro pré-central. Tranquilo? Isso aqui se chama homúnculo. Isso é uma imagem muito usada na neuroanatomia, e ele identifica as regiões que são excitadas quando você vai enviar um impulso nervoso. Então, por exemplo, a área motora suplementar mandou você pegar a taça, então você tem que esticar o braço, fechar a sua mão, trazer até a sua boca. Então, ela vai ser estimulada bem aqui, ó, onde tem a mão e o antebraço, nessa regiãozinha. Tranquilo? Deu para entender isso, né? Beleza. Se quisesse, por exemplo, mexer a boca, aí seria mais ou menos por aqui. Se quisesse mexer o pé, seria por aqui, entendeu? Ele vai estimular a área correta, sempre. E aqui eu trouxe para vocês um caso interessante de uma hemiplegia ou hemiparesia unilateral de braço e de face. Percebam que aqui é o corte, aqui vai ter o giro pré-central desse paciente, né? E vocês estão vendo que essa partezinha aqui, ó, tá acometida, tá vermelha, tá isquêmica, perdeu irrigação sanguínea. Então essa parte ficou afetada. O que é que acontece? Como essa parte ficou afetada, o córtex motor suplementar vai dizer assim, ó, mexe o braço desse cara ou mexe a face, ou vai dar uma dessas ações. E ele vai dizer assim, não, manda ação para os braços, só que não tem a irrigação aqui, essas áreas como estão lesadas não vão conseguir movimentar. Então vai lá, ele começa a descer aqui, sem informação nenhuma. Quando chega no bulbo, existe uma estrutura muito importante chamada decussação das pirâmides, que faz com que o trato córtico-espinhal cruze de lado. Então, se o paciente tem uma lesão no lado esquerdo do cérebro, ele vai ser acometido no lado direito. Por isso, esse paciente vai ter uma sintomatologia de perda de força ou completa imobilidade de braços e músculos da face. Vai ter uma disartria, que é um distúrbio na articulação da fala, ou seja, ele vai ter uma dificuldade de falar. Mas por que ele não vai parar de falar 100%? Porque só teve a lesão de um lado, né? Ele ainda tem um outro lado dele, ele ainda tem o lado esquerdo para tentar se comunicar de alguma forma. Tranquilo? E quais são as causas disso aí? Bom, infarto na divisão superior da artéria cerebral média, que vai ser o vaso que vai irrigar essa estrutura. Tumores também podem causar isso, ou abscessos cerebrais. Beleza? Bom, eu disse para vocês que era essa área que tem sido acometida, e realmente, ó, se vocês verem aqui está a mãozinha dele, aqui está o rostinho dele. Então, é bem por aí que vai ser acometida essa lesão. Beleza? Agora falando do lobo parietal. Bom, tudo começa aqui, né? Vocês lembram dessa estrutura aqui, que aqui era o giro pré-central? Então, depois do giro pré-central, a gente tem o sulco central, né? Sulco central. Essa foi aquela estrutura que eu tinha falado para vocês, que saía do lóbulo paracentral, quando estava falando de lobo frontal. E depois a gente vem para esse senhor aqui, que se chama giro pós-central, porque está depois do sulco central. Então, é o giro pós-central. Tranquilo. Depois tem esse sulcozinho aqui, que é o sulco pós-central. É bem tranquilo, né? E quando a gente vê esse aqui, ele se chama lóbulo parietal superior. Se tem um superior, tem um inferior também, né? Só que o inferior, ele é composto por essas duas estruturas aqui, certo? O giro supramarginal, que está de verde, e o giro angular, que está de rosa. Tranquilo, gente? O giro supramarginal e o angular juntos formam o lóbulo parietal inferior, beleza? E dividindo os dois, tem esse sulco, que é o sulco intraparietal, o sulco que está dentro dividindo os dois lóbulos parietais. Tranquilo? Na vista medial, a gente primeiro tem esse sulco aqui, que você está vendo esse giro aqui de baixo. Esse giro aqui de baixo se chama giro do cíngulo. E por cima dele passa esse sulco, que carrega o mesmo nome que o giro, que é o sulco do cíngulo. Agora, quando o sulco do cíngulo se eleva, quando ele vai para a parte superior, ele passa a se chamar ramo marginal do sulco do cíngulo. Tranquilo? Agora, se você forçar um pouquinho a vista, você está vendo que esse sulco continua para a parte posterior, né? Ele vai se chamar aqui sulco subparietal. Tranquilo? Subparietal. Então, revisando, aqui nós temos o giro do cíngulo e em cima deles temos o sulco do cíngulo. Sulco do cíngulo vai se dividir em ramo marginal do sulco do cíngulo e sulco subparietal.
Tranquilo? O sulco subparietal passa logo embaixo dessa estrutura aqui, que se chama pré-cúneos. Ele antecede o cúneos, beleza? Por isso que é esse nome. E aí a gente chega em clínica importante do lobo parietal. Tranquilo? E o que é que eu tenho para falar para vocês? Quando a gente estava falando de lobo frontal, eu falei para vocês de área de Broca e eu falei para vocês da área motora. Não falei da área motora? A área somestésica, ou seja, a área de sensações, que você vai ter toda essa recepção sensitiva, ela fica coladinha com a área motora. Então, ela fica bem aqui, ó, no giro pós-central. Beleza? Ela tá dividida na área 3, 1 e 2 de Brodmann. A terceira está no sulco central, a primeira está na parte anterior do giro pós-central e a segunda está na parte posterior do giro pós-central. E ele vai receber os impulsos de todas as modalidades, né? Temperatura, dor, pressão, tato e propriocepção consciente do outro lado, contralateral. Ele também troca de lado a nível bulbar, beleza? E como aconteceu na área motora, também acontece na área somestésica. Cada partezinha dessa tem a sua área de atuação. Ou seja, aqui na parte de baixo, a gente vai ter a recepção somestésica da língua, da faringe, dos lábios, da face, que seria bem aqui, ó, nessa regiãozinha aqui. Quando a gente vai subindo, a gente vê, inclusive, uma coisa interessante para vocês, o tamanho de cada dado para cada estrutura está relacionado com a quantidade de terminações sensitivas, ou seja, você está vendo aqui que a mão dessa pessoa tem um carregamento, tem um tamanho muito maior do que o antebraço dela, por exemplo, que é só isso aqui. Porque na mão a gente tem um nível de detalhamento sensitivo muito maior. A gente precisa desse detalhamento maior. Tranquilo? E aqui eu trouxe um caso clínico interessante para vocês. Bom, vou ler aqui para vocês. Um homem de 58 anos foi encaminhado ao pronto-socorro por suspeita de infarto do miocárdio. Ele tinha um histórico de hipertensão e elevado colesterol. Tranquilo. No dia da admissão, ele se levantou de uma cadeira e, de repente, sentiu dormência transitória em seu braço direito, seguido de persistente dormência na axila direita e sobre o ombro direito. Então, se a gente parar para pensar, se for um problema neurológico, esse problema vai ser do lado esquerdo ou direito? Vai ser do lado esquerdo, porque, como a gente discutiu antes, há uma inversão de lados a nível bulbar. Ele foi admitido para o serviço médico, onde a avaliação cardíaca foi negativa, e a neurologia foi consultada. O exame neurológico estava normal, exceto para a diminuição da sensibilidade de todas as modalidades sobre o ombro direito. Então, ele perdeu a sensibilidade do ombro direito. Então, o que a gente faz aqui? A gente pede uma ressonância magnética. Chegou a ressonância magnética. Falando aqui de forma bem simplista para vocês, um pouco de neuroradiologia, vocês estão vendo esse como se fosse um sorrisinho aqui embaixo? Tem como se fosse um sorrisinho. Essas duas perninhas aqui, elas se chamam pars marginalis. E ela serve para você se orientar neuroradiologicamente. Porque quando você vê isso aqui, fica muito difícil você identificar qual estrutura é qual. Então, é bom você usar pars marginalis. Então, como é que você vai usar? Achou a pars marginalis, você vai ver o primeiro sulco que vai estar anterior a ela, ou seja, que vai estar na frente dela. Qual é o primeiro? Não é esse aqui? Pronto. Esse primeiro sulco que está na frente da pars marginalis é o sulco central. E vocês lembram que eu falei ali, que na frente do sulco central vai estar o giro pré-central. Então, isso aqui é o giro pré-central. Beleza. E atrás do sulco central vai estar o giro pós-central. Então, esse aqui é o giro pós-central. Tranquilo. Tá tudo caminhando. A gente tinha falado que o giro pós-central tem a responsabilidade de receber fibras relacionadas com a somestesia, com as sensações, né? Bom, então vamos analisar aqui. Primeiro, essa ressonância, ela está ponderada em flare. Quando uma ressonância está ponderada em flare, significa dizer que pontos brancos no meio do córtex encefálico vão significar áreas de isquemia. Então, se a gente achar um ponto branco aqui, a gente vai achar uma isquemia, um infarto. Olha só aqui, tá vendo bem aqui onde eu estou passando o apontador? Essa partezinha branca é uma parte de infarto, é uma parte de isquemia do giro pós-central. Beleza? Então, vamos ver mais ou menos onde é que está isso aqui, ó. Se ele está com um infarto aqui, voltar aqui para a imagem, foi mais ou menos daqui em cima, não foi? Bem aqui, ó, cotovelo, braço e ombro, bem aqui, que foi onde ele referia
o problema dele, né? Que ele tava com dormência na axila direita, e o exame neurológico estava normal, aqui. Pronto, que ele teve diminuição da sensibilidade das modalidades do ombro direito. Então, isso casa com o diagnóstico por imagem. Então, o que, é que a gente vai fazer com esse paciente? A gente vai tratar a causa, né? Vai tratar esse infarto, talvez com infusão de anticoagulantes, e vai também tratar com fisioterapia esse paciente, para ver se ele melhora, né? E agora a gente fala do lobo temporal. O lobo temporal também é muito tranquilo, assim como o lobo frontal. Nós temos aqui primeiro esse giro bem bonitão aqui, que é o giro temporal superior. É bem tranquilo, giro temporal superior. Aí vem esse sulco aqui, ó, bem bonitão. Esse sulco se chama sulco temporal superior. Sulco temporal superior, beleza. Depois vem esse giro aqui de baixo, ó, giro temporal médio. Depois esse sulco que está aqui, chamado sulco temporal inferior. E por último, o giro temporal inferior. Então essa é a parte de fora do lobo temporal que a gente consegue enxergar, beleza? Então só revisando com vocês. Giro temporal superior, sulco temporal superior, giro temporal médio, sulco temporal inferior e giro temporal inferior, fechando com chave de ouro essa parte de fora do lobo temporal. Beleza? Ah, sim. Se eu conseguisse pegar o ramo posterior do sulco lateral e afastasse ele, aqui estaria uma estrutura muito interessante chamada giro temporal transverso anterior. Belezinha? Eu não consegui achar nenhuma imagem para mostrar para vocês. É muito mais fácil no laboratório de anatomia para a gente mostrar isso. É só afastar o suco de cílios ou que a gente consegue mostrar isso bem tranquilo. Mas em imagem foi bem complicado de achar. Mas está dito aí para vocês. E qual clínica importante eu consigo trazer para vocês a respeito do lobo temporal? Bom, a área de Wernicke vai estar no lobo temporal, certo? Ela vai estar situada próxima ao giro supramarginal, mas ele vai estar um pouco inferiorizado. Ele vai ser responsável pela percepção da linguagem. Ou seja, eu estou falando aqui com você, eu estou dando eu estou fazendo essa live e você só está entendendo o que eu estou falando por causa da sua área de Wernicke. Ela faz com que você consiga decodificar as informações que eu estou lhe dando e você monte um raciocínio lógico na sua cabeça. Beleza? Mas isso não serve só para a linguagem falada. Também serve para a linguagem escrita, serve para códigos, por exemplo. Se eu estiver andando no meio da rua e eu me esbarrar com você e eu der tchau, você só vai entender isso se você tiver a área de Wernicke preservada, entendeu? Você só consegue entender linguagem por códigos graças à área de Wernicke. Então a gente entra aqui na afasia de Wernicke, beleza? Quais são suas causas? Pode ser um trauma temporal, você sofreu um trauma na região temporal, acidentes vasculares como isquemia ou um aneurisma estourado também. E quais são os sintomas desse paciente? Bom, ele vai ter perda da capacidade de simbolizar, ele não consegue por que ele não consegue simbolizar? Ele não consegue entender o que ele está falando, ele não consegue perceber que ele está falando. Então, ele não vai conseguir fazer um joinha, fazer um tchau, fazer um símbolo, uma gesticulação de forma nenhuma. E observa-se erros de trocas e repetição de palavra na linguagem oral. Por quê? Ele vai ter a área de Broca preservada, então ele consegue organizar a sua fala todinha tranquilo. Mas como ele não percebe o que ele está falando, ele vai acabar repetindo o que fala, ele vai trocar palavra ou falar de novo várias vezes essa palavra. Ele vai ter também dificuldade de narrar fatos e outros. Em alguns casos, o diálogo é deficiente ou quase impossível. Bom, sobre a afasia de Wernicke, uma coisa até interessante que acho que ninguém na época que eu estudei isso, os professores não falaram, que além do paciente não conseguir entender o que ele fala, se expressar, ele também não vai conseguir, por exemplo, se for um paciente que tem saudável, ele não consegue entender o que ele fala. Mas como ele vai ter problema de não consegue simbolizar, então paciente surdo, ele não iria conseguir se comunicar com ninguém, porque ele não consegue simbolizar também. Tranquilo? Isso vale para a afasia de Broca. Se uma pessoa surda tiver a afasia de Broca, ela não vai conseguir fazer a linguagem de sinais para se comunicar com outras pessoas.
E agora a gente entra aqui no lobo occipital, o lobo mais posterior do nosso telencéfalo. E o lobo occipital é bem tranquilo, são bem poucas estruturas. Primeiro nós temos esse sulco que vai separar o lobo parietal do lobo occipital. Então o nome dele vai ser sulco parieto-occipital. Beleza. Depois a gente tem esse giro aqui que se chama giro occipital. E por último, o polo occipital, que é a parte mais posterior do lobo occipital. Agora a gente pega esse giro occipital e a gente vai ver a face medial dele para entender como ele é por dentro. Aqui. Primeiro a gente acha esse sulco aqui, que esse sulco é aquele mesmo que estava do lado de fora. É o sulco parieto occipital. Ele começa aqui por dentro e se exterioriza desta forma aqui. Tranquilo, gente? Ele se exterioriza. E depois, vocês lembram que essa estrutura aqui era o pré-cúneus? Então essa aqui vai ser o cúneus, tranquilo. Depois do cúneus, vem esse sulco, que é muito importante para a visão. Vou falar para vocês a importância dele para a visão já já, que se chama sulco calcarino, beleza? Depois do sulco calcarino, vem esse senhorzinho aqui de baixo, que se chama giro occipitotemporal medial. Beleza, pessoal? E agora a gente pega a face inferior do nosso telencéfalo para ver as regiões aqui do lobo occipital e depois eu vou anteriorizar para cá. Beleza. Primeiro a gente vai ter esse senhor aqui, que se chama aquele giro occipitotemporal medial, só que a gente está na nossa face inferior, né? Aí vocês estão vendo esse sulco aqui, ó. Esse sulco aqui, ele se chama sulco colateral. Sulco colateral. E a nível de tronco encefálico, esse sulco colateral vai mudar de nome. Ele vai passar a se chamar sulco rinal, beleza? Então, daqui para cá é sulco colateral. Em diante, passou do tronco encefálico, ele vai se chamar sulco rinal. Tá? Medial ao sulco renal, a gente tem essa estrutura aqui, que é o giro parahipocampal. E vocês estão percebendo que tem um suco bem aqui, né? Bom, esse suco se chama suco do hipocampo, beleza? E medial ao suco do hipocampo, nós temos o úncus, beleza? Como a gente tem um giro occipitotemporal medial, a gente também vai ter um giro occipitotemporal lateral, que é esse senhor bem grandão aqui. Depois dele, a gente acha esse suco aqui, que é o suco occipitotemporal, beleza? Suco occipitotemporal. Esse senhor aqui, que está depois do suco occipitotemporal, já é o giro temporal inferior, ou seja, a gente saiu da parte inferior e já está indo para a parte lateralizada do telencéfalo. Aí a gente já vem, ó, para essa parte aqui. Tá vendo que esse giro é bem reto? Bom, é o nome dele, giro reto. São os giros retos, tem de um lado e tudo que eu estou falando aqui tem do outro lado também, é bem simétrico. E do lado do giro reto a gente tem esse sulco, que é por onde vai passar essa estrutura aqui, ó, que é o bulbo olfatório, trato olfatório e o bulbo olfatório. Ele vai ficar em cima, embaixo dele. Essa estrutura é o sulco olfatório, beleza? E todos esses giros e sulcos que eu estou circulando aqui com o meu ponteiro são sulcos e giros orbitários, beleza? Se cair na prova de vocês um alfinete bem aqui ou aqui, você coloca giro ou sulco orbitário. Coloca giro no giro e sulco no sulco. Tranquilo? E agora a gente vai falar um pouco sobre a visão. Essa, para mim, é a parte mais interessante dessa live, porque a gente vai entender como é que funciona essa interpretação visual. Então, vamos lá. A área visual primária é onde vai acontecer a interpretação da visão. E existe uma retinotopia que está localizada no sulco calcarino. O que é retinotopia? Retinotopia é a parte da retina em que vai levar um impulso nervoso até um local. Esse local é onde fica a retinotopia. Entenderam? Eu vou explicá-la bem direitinho já já. E os estímulos elétricos, né, no sulco calcarino vão resultar em alucinações visuais. Vou explicar melhor agora. Aqui a gente tem a retina. A retina começa aqui, ó, ela faz a volta todinha e termina aqui. Ela é dividida em 4 compartimentos. O compartimento anterior, compartimento superior, compartimento posterior e o inferior. Beleza? Certo. Cada compartimento desse, anterior, superior, inferior e posterior, vai mandar fibras para uma área específica. O compartimento anterior vai mandar para uma área específica, o superior para outra e assim por diante. Todas essas áreas ficam no sulco calcarino. Esse aqui, ó, vou voltar para vocês verem, é o sulco calcarino, beleza? E cada areazinha da retina vai mandar uma informação para o sulco calcarino, beleza? Então, a parte anterior da retina
vai mandar suas fibras para a parte anterior do sulco calcarino. Tudo bem? A parte superior da retina vai mandar suas informações para o lábio superior do sulco calcarino, a parte inferior para o lábio inferior do sulco calcarino e a parte posterior para a parte posterior do sulco calcarino. Como eu dividi aqui por cores, acho que fica bem tranquilo de vocês entenderem. E uma coisa interessante aqui, se eu tivesse um feixe de luz saindo daqui e incidindo bem aqui na retina, significa que ela vai ser interpretada aqui e vai até a parte anterior do sulco calcarino. Só que o que é que eu vou estar vendo? Qual vai ser a parte da minha visão que eu vou estar vendo? Como vocês estão vendo, isso é um ângulo bem, como é que eu digo, bem agudo em relação à córnea, não é? É um ângulo bem forte. Então, isso é um objeto, essa luz está sendo incidida pelo meu campo visual. Entenderam? Não é o meu foco de imagem, é mais a parte de fora. Então, se eu tiver uma lesão, digamos que o paciente tem uma lesão na parte anterior do sulco calcarino, se ele tiver lesão aqui, ele vai ter uma perda de campo visual. Ele não vai conseguir ver bem a parte externa da sua visão, ele vai conseguir ver melhor o foco dela. Se a luz que incide aqui já é uma parte mais focalizada, é uma parte mais frontal do paciente. Quando a luz incide aqui, vai estimular o lábio superior do sulco calcarino. Quando a luz incide na parte posterior, vai estimular a parte posterior do sulco calcarino, e assim como no inferior, estimula o lábio inferior do sulco calcarino. Essa parte é muito interessante de retinotopia, porque você entende em qual parte vai ser interpretada o estímulo visual. E uma coisa interessante para vocês é de que se a gente abrisse a cabeça de alguém e colocasse um eletrodo em alguma dessas 4 partes, por exemplo, se eu colocar um eletrodo na parte posterior do sulco calcarino, significa que esse paciente vai ter uma alucinação visual, porque eu coloquei um eletrodo, coloquei um estímulo elétrico lá, então esse paciente vai ter uma alucinação visual da área posterior. A área posterior não é onde tem um foco reto, onde tem um foco ocular, é a parte posterior. Então ele vai ter uma alucinação visual na frente dele, entenderam? Se eu colocasse um eletrodo aqui no lábio superior do sulco calcarino, que é bem aqui, significa dizer que ele tem uma alucinação visual na parte ele tem uma alucinação visual na parte inferior do campo de visão dele. Tranquilo? É assim que funciona a retinotopia. E agora, para finalizar os lobos, a gente entra no lobo da ínsula, certo? O lobo da ínsula bem tranquilo, ele é dividido em giros longos, que eu coloquei de amarelo aqui, e giros curtos, que eu coloquei de roxinho, beleza? E ele é dividido por esse sulco que passa aqui entre os dois, chamado sulco central da ínsula, beleza? Esse sulco que passa circulando o lobo da ínsula, ele se chama sulco circular da ínsula. E como não tem essa parte aqui dissecada, se isso aqui tivesse secado, a gente conseguir ver bem uma estrutura chamada límen da ínsula, que ele fica mais aqui embaixo, beleza? E quais são as clínicas, quais são os aspectos importantes que eu posso falar para vocês da ínsula? Bom, ele é responsável por uma coisa muito interessante chamada coordenação emocional, que está aí em consonância com o sistema límbico. E primeiro eu coloquei para vocês aqui a sensação de empatia. Vou voltar aqui só para dizer uma coisinha. A ínsula, ela tem o córtex anterior, certo? O córtex anterior da ínsula, que é essa parte aqui mais anteriorizada, e tem o córtex posterior, que é a parte mais posteriorizada. O córtex anterior da ínsula, ele tem a responsabilidade de promover a sensação de empatia. Como é que funciona isso? Você tem que ter um estímulo, seja ele visual ou auditivo, de alguém passando por alguma situação que você não gostaria de passar. Por exemplo, você está andando no meio da rua e, sei lá, uma pessoa foi atropelada. Quando você vê essa pessoa sendo atropelada, você tem a sensação de empatia, mas você tem que ter o estímulo, tem que ver essa pessoa sendo atropelada, ou saber que ela foi atropelada, ou essa informação tem que chegar até você, para que o córtex insular anterior seja estimulado e você tenha essa sensação de empatia. Por isso que eu coloquei essa ratoeira aqui com o dedo da pessoa sendo atingido. Você pode sentir um pouco de pena dessa pessoa que está com o dedo na ratoeira, mas você não tem a sensação de empatia quando você vê a ratoeira aberta. Então, eu consigo ativar o córtex pré-frontal de vocês só usando imagem, beleza? Ele também vai ser responsável pelo conhecimento da própria fisionomia como diferente dos outros. O que é que significa? Se eu me colocar do lado de vários amigos meus, na frente do espelho,
Eu só vou saber quem sou eu se eu tiver o meu córtex insular anterior preservado, porque o meu córtex insular anterior, ele vai fazer com que eu saiba que essa pessoa que eu estou vendo sou eu. Eu vou me reconhecer, eu vou reconhecer a minha fisionomia graças a essa estrutura como diferente de outras pessoas. É por isso que é tão quando alguém diz que uma pessoa se parece muito com você e que ela mal consegue sentir a diferença entre vocês duas, mas você consegue sentir cada detalhe de diferença entre vocês duas, porque você tem essa estrutura, o córtex insular anterior, que vai permitir um estudo muito mais detalhado de diferença entre você e essa outra pessoa que está sendo comparada. A gente também vai ter a sensação de nojo, graças ao córtex insular anterior. Mas você, assim como nos outros assuntos, você tem que ter o estímulo visual, auditivo, tem que ter um estímulo para que o córtex insular anterior seja estimulado e provoque a sensação de nojo. Ver alguém vomitando, eu coloquei aqui o emoji do cocôzinho, pode ser também, você também vai estimular o córtex insular anterior com isso. E a sensação de nojo é responsabilidade da ínsula também. E uma coisa muito interessante é que o córtex insular anterior, ele também vai ser responsável pela percepção dos componentes próprios subjetivos das emoções. O que é que isso significa? Isso significa que se você estiver triste, se você estiver feliz, se você estiver com raiva, surpreso, você só vai saber que você está feliz, triste, com raiva, surpreso, se você tiver essa parte da ínsula, o córtex anterior também. Ela faz com que você sinta, com que você saiba que você está feliz, saiba que você está triste, saiba que você está com raiva. Se você tiver uma lesão aí, você vai estar com raiva, mas não vai saber o que você está sentindo. É muito, muito estranho isso de entender, mas é mais ou menos assim que funciona. E, para finalizar, a gente tem também uma outra responsabilidade da ínsula, mas agora da sua parte posterior, é a sensação de gustação. Quando você come uma coisa gostosa, quando sentir um gosto novo, é, o córtex insular posterior, ele vai ser estimulado para você sentir essa gustação. E aqui eu coloquei um dado bem interessante para vocês. Esse ano, isso é dado desse ano, do mês passado, de julho, 4.786 pessoas morreram de hipertensão nesse ano. 5.690 por diabetes, isso só em julho. 5.700 por doença no aparelho digestivo. 7.000 por pneumonia. 8.000 por infarto. 9.000 por doenças cerebrovasculares. 18.000 pessoas morreram no Brasil por câncer em julho e 24.759 pessoas morreram por causa do Covid-19. Então, eu espero que vocês, como estudantes da área de saúde, estejam se prevenindo, estejam falando com seus familiares, explicando o porquê de ser tão importante de você se prevenir contra o Covid, porque ele está avançando muito na quantidade de infectados e de mortes no país. Então é isso, eu agradeço pela atenção de vocês, agradeço o convite da LIAP, que foi uma parceria que a gente fez entre o Anato Curso e essa liga. E eu fico aberto agora a questões que vocês tiverem, alguma dúvida, pessoal. Pois muito obrigada, Alexandre, foi uma ótima palestra mesmo. E teve várias dúvidas aqui, viu, pessoal? Vamos lá, vamos lá. Na verdade, o Matheus Santos, ele pediu para falar sobre a afasia de Wernicke, que ele teve uma dúvida, mas ele não disse especificamente em que era. Pronto, eu falo de novo. Eu vou dar uma repetida aqui sobre a afasia de Wernicke. Pois ótimo. Bem... Pronto. Afasia de Wernicke. Primeiro, falando para vocês de novo. Eita, voltou tudinho. É porque eu tenho que colocar. Ele falou aqui, foi tanto na função como na disfunção. Na função como na disfunção, né? Pronto, eu vou falar de novo. Aqui, do slide atual. Pronto, vamos lá. Primeiro, área de Wernicke. Para você entender o que é a área de Wernicke,
é bom você entender o que é a área de Broca, porque eles não têm a mesma função. E é comum das pessoas ter uma confusão com essas duas áreas. Então, vamos lá. Primeiro, a área de Broca. O que é a área de Broca e qual a função dela? A função da área de Broca é literalmente fazer o que eu estou fazendo, produzir a fala. Eu estou produzindo a fala, selecionando as palavras que eu vou falar, organizando elas lado a lado, para que eu fale e tenha sentido para você. Essa é a área de Broca. Beleza. Deixando de lado a área de Broca agora, eu falo para você da área de Wernicke. A função da área de Wernicke é compreender a fala dos outros. Por exemplo, meu irmão fala comigo e diz assim: Alexandre, gostei muito da sua live hoje. Beleza, obrigado. Eu só entendi que ele disse isso graças à minha área de Wernicke. E também a área de Wernicke é responsável pela compreensão do que eu estou falando. Então, eu estou aqui dando essa live e eu só estou conseguindo fazer isso porque eu estou entendendo as coisas que eu estou falando. Deu para entender? Como foi o nome dele? Não peguei o nome dele. Matheus Santos. Matheus, deu para entender, Matheus? Deixa aí nos comentários se tirei sua dúvida. Vamos ver se ele... Agora vamos passar para outra pergunta. Bora. O Rafael está perguntando aqui, qual giro é responsável pela compreensão da palavra falada? Compreensão da palavra falada. Então, como eu tinha falado para você, Rafael, né? Rafael, eu tinha falado que o giro supramarginal, ele fica um pouco acima da área de Wernicke. E a palavra falada, ela é compreendida pela área de Wernicke. Então, deixa eu colocar só a imagem aqui para você ver bem direitinho. Aqui, ó. Eita, não estou streamando, né? Agora estou. Aqui, dá para ver isso aqui, né? Bom, aqui é onde fica a área de Wernicke. Se eu continuar aqui pelo sulco lateral, aqui eu chego no giro supramarginal. Então, um pouco abaixo dele, no giro temporal superior, é onde fica mais ou menos entre o giro temporal superior e o giro supramarginal, é onde vai ficar a área de Wernicke. Entendido? Tirei a dúvida. Sim, aí, Rafael, novamente, outra dúvida. Pergunta qual a repercussão se uma pessoa tivesse uma lesão no lóbulo paracentral. No lóbulo paracentral. Se ele tivesse uma lesão no lóbulo paracentral. Bom, o lóbulo paracentral, ele vai ter uma divisão tanto da somestesia quanto da parte motora. Então, uma lesão lá não vai ser muito identificável se ele vai ter um problema motor ou se ele vai ter um problema somestésico. Pode ser qualquer um dos dois, vai depender mais ou menos aonde no lóbulo paracentral ele vai ter essa lesão. Aí todo mundo aqui está elogiando muito, viu, a live. Ah, que bom, espero que tenha sido muito boa para todo mundo. Eu gostei bastante. Ótimo, a abordagem foi maravilhosa, todo mundo. Aqui Excelente. Mais uma pergunta da Maria Alice. A ínsula pode ser mais ativa em algumas pessoas do que outras? Por exemplo, naquelas pessoas que desmaiam ao ver sangue? Com certeza. Ótimo exemplo, inclusive, Maria Alice. Vou até colocar, dá para colocar aqui sua dúvida. Exatamente. Pessoas que têm essa parte encefálica mais ativada, com mais recepção neuronal, ela é mais ativa do que em outras pessoas. Inclusive, como eu falei para você, o córtex insular posterior, ele não está relacionado ao nojo, né? Bom, pessoas que sentem mais nojo que outras, significa que ela provavelmente tem o córtex insular posterior maior e mais ativo do que outras pessoas. Isso tem uma relação, sim. Certo. Rafael lançou outra dúvida também. Rafael aqui está... Tá interessado, né? É isso aí, vai. Em qual lobo fica o centro cortical primário de gustação? O centro principal de gustação é porque é o seguinte, a gustação, ela possui alguns pontos encefálicos em que você vai conseguir ter uma interpretação, uma consciência da gustação. O principal é o córtex insular posterior, mas ele também tem uma atuação naquela área somestésica que eu falei para vocês, que fica no giro pós-central. Tanto lá quanto no córtex insular posterior vai haver uma comunicação dos dois. Portanto, se um paciente tem uma lesão no giro pós-central,
ele não vai perder completamente a sensação de gustação, porque nós temos também o córtex insular posterior. E vice-versa, se ele tiver uma lesão no córtex insular posterior, ele não vai perder a gustação totalmente, porque nós temos o giro pós-central. Certo. Pois, Matheus disse aqui que sanou a dúvida dele, aquela primeira dúvida. Tranquilo. Todos então, realmente adoraram a aula. Que ótimo, pessoal. Fico muito feliz. Mais alguma dúvida, pessoal? Ó, o pessoal aqui pedindo até seu número. Matheus aqui, aula ótima. Grande professor, adoraram. Então, excelente, então. Deixo aqui meus agradecimentos à Liga. Foi excelente a organização de vocês. São pessoas muito dedicadas. Eu gostei bastante de trabalhar com a Liga. Pessoal, eu convido vocês, inclusive, a seguirem a Liga. É uma liga muito boa. As pessoas que estão nela são realmente pessoas capacitadas e esforçadas. E eu gostei bastante de trabalhar com vocês e me proponho aqui a futuramente a gente trabalhar junto de novo. Igualmente. E também vão atrás de saber também o trabalho do Anatocursos, que é um trabalho excelente. Se vocês forem atrás, o Alexandre vocês viram, né? Que deu um show aqui. Então, só tenho a agradecer. A Liga também adorou trabalhar com o Anatocursos. Vocês também são muito organizados. Também deram dicas maravilhosas para a gente para o futuro. E a gente espera que continue a nossa parceria mais na frente ou mais próxima. Com certeza. Vamos aí, vamos botar para frente, então. Então, agradeço a todo mundo, viu, gente? Muito obrigado por ter presenciado até agora, vocês alunos, e qualquer dúvida que vocês tiverem, se quiserem falar comigo pelo Instagram, pode falar que eu tiro as dúvidas que vocês tiverem, beleza? Pessoal, com relação ao seu Instagram, eu deixei lá marcado que eu tirei a foto da aula e deixei lá marcado, tanto o seu quanto do Anatocurso. Aí, se alguém tiver alguma outra dúvida. E, pessoal, Pode também eu falar gostaria comigo. de pedir para se inscreverem no canal, quem ainda não se inscreveu, porque a gente vai fazer mais conteúdos maravilhosos para vocês, viu? A gente está preparando. Viu? Muito obrigada a todos, a Alexandre mais uma vez. Foi muito paciente e arrasou. Foi Muito ótimo. obrigada. Então, vou encerrar a live aqui, viu? Muito obrigado a todos.